Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado, me faz tão bem, o teu astral pra se manchar, marcar registrado. Boa noite a vocês, ouvintes, internautas, fãs, amigos, colaboradores e também telespectadores. A mais esta edição de quinta-feira, a partir de agora, às 8h15 da noite, na minha, na sua web rádio TV Nossa FM, com mais um convidado special. Não é paraguaio, não é boliviano, é brasileiro. Conhecedor do direito, especialista em civil, penal e família. Mas para saber tudo isso, teremos a influencer Noemi Coelho para nos trazer a verdade sobre a ética no verdadeiro podcast Ética do Amanhã. Boa noite, Noemi Coelho, a influencer. É contigo. Boa noite, Dedé. Muito obrigada. Ih, estamos com um eco aqui. Boa noite, Dedé. Sejamos todos muito bem-vindos ao Eticast, o programa Ética do Amanhã. Que bom que vocês estão todos aqui. Sejam todos muito bem-vindos, ouvintes, internautas, né? Todos que vierem assistir agora, depois, quando, né, outras pessoas que venham assistir depois, que bom que vocês vieram ver o nosso programa, que bom, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para falar de ética e alienação parental, que é um tema de extrema importância, né? A gente vai falar de questões de família, né? de questões de família, são sempre questões muito delicadas, questões muito, enfim, questões muito importantes, né? E onde a ética entra, assim, na veia. E hoje, para isso, nós temos aqui o nosso querido amigo e excelente advogado, Dr. Ruiz Alcântara Filho, que é advogado civil, penal e de família, ou seja, está acostumado a lidar com coisas bastante complicadas e vai falar conosco sobre essa questão da alienação parental, que, infelizmente, é uma coisa que acontece muito mais do que a gente gostaria, né, Ruiz? Infelizmente. Então, gente, boa noite ao Ruiz. Bem-vindo, que bom que você está aqui, Ruiz, que bom que você aceitou, né, vir aqui falar com a gente, muito obrigada. Boa noite e venha falar conosco, se apresente e venha falar conosco. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado, Noemi, pela chance de estar aqui novamente para tratar de um assunto tão relevante, tão atual. É a segunda vez que eu venho participar desse programa, fico honrado pelo convite. E, de fato, colocou um ponto interessante, que é um tema atual. A alienação parental, ela é um fenômeno jurídico, um fenômeno social e um fenômeno psicológico. É um fenômeno psicológico porque afeta o desenvolvimento da criança, que é a vítima da lei de alienação parental, que é a vítima da alienação parental. É um fenômeno que afeta a relação das pessoas que se veem, de alguma forma, afastadas de seus filhos, tendo a sua reputação manchada pela prática do ato. E é um fenômeno jurídico, porque existe uma lei, que é a Lei 12.318, lei essa de agosto de 2010, 26 de agosto de 2010, então não é uma lei nova, já é uma lei que está aí batendo na porta dos seus 14 anos, e reflete da seguinte maneira: quando eu falo de cunho psicológico, uma criança que é vítima de uma alienação parental, ela sofre, porque imagina um determinado casal, um casal que pode ser casado, que pode ser de relação de companheiro, namorados, enfim, um pai e uma mãe. Uma criança gerada por um pai e por uma mãe.
E esse casal apresentou na sua dinâmica um determinado problema que fez com que a relação se terminasse. A relação acabou. E começa um dos dois a denegrir a imagem para a criança daquela pessoa que não faz mais parte da sua relação afetiva. Vou exemplificar. Vamos imaginar que um determinado casal terminou o relacionamento porque se deu uma traição. O homem foi lá, traiu a mulher. E ela terminou o relacionamento com ele por causa disso. E a partir de então, começa já a passar para o filho uma imagem de que aquele pai não presta, que aquele pai foi embora porque não ama a gente, aquele pai não é uma boa pessoa. O que ocorre numa situação como essa? A criança, ela não tem capacidade de entender quem tem razão e quem não tem. Ela se vê 50% filho do pai e se vê 50% filho da mãe, independentemente de com quem ela tem mais afinidade, seja com o pai, seja com a mãe. Ela se vê como parte, como o fruto de duas pessoas. E a partir do momento que é colocado para essa criança que uma dessas pessoas não presta, não serve, não tem caráter, automaticamente você está falando para aquela criança que ela 50% não presta, que ela 50% não vale nada, porque ela é parecido com aquele cônjuge, com aquele pai, com aquele ex-namorado, que nesse momento está sendo alvo de críticas severas. Então, quando um casal se desfaz e uma das partes trabalha a imagem da outra parte de forma pejorativa, está trabalhando de forma pejorativa também a imagem que aquela criança tem. Então, é muito comum nós vermos que, às vezes, um filho tem um pai como um super-herói e ele se sente um super-herói por isso. E, a partir do momento que esse pai se torna o vilão, ele se sente de alguma coisa, de alguma forma, um vilão também. Então, da mesma maneira, quando um pai fala que a mãe não presta, que a mãe é uma ordinária, e xinga e fala o que quer, igualmente ele está trabalhando a imagem que aquela criança tem de si de forma negativa. É um fenômeno social, então esse é o fenômeno psicológico da coisa. Eu não sou psicólogo, mas já conversei com vários psicólogos que, em resumo, me passam essa situação. É um fenômeno social porque, hoje em dia, eu entendo que estamos vivendo uma das maiores crises que a instituição família já sofreu. A partir do momento em que a relação familiar se tornou extremamente volátil, eu posso me casar e, com muita facilidade, eu posso me separar. E, essas crianças perdem a identidade com um núcleo. E é um fenômeno social dessa forma, porque quando ocorre a alienação parental, ela acaba se tornando, de certa maneira, uma regra e um fenômeno jurídico. É um fenômeno jurídico porque a própria lei 12.318, em diversos artigos seus, o artigo 2º dela, ela faz um conceito do que seria a alienação parental e a lei dispõe da seguinte forma: considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida pelos genitores, e não só eles, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízos ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com esse. E aí, esse artigo 2º tem um parágrafo único, que ele enumera de forma exemplificativa diversas formas de alienação parental. Dentre eles,
campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, como, por exemplo, dizer: seu pai só faz bobagem, a sua mãe não sabe de nada. Dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor, e eu vou entrar nesses 2 pontos daqui a pouco. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, omitir informações sobre a criança, informações tipo escolares, médicas, não informar ao genitor que mudou de endereço, apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste, ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. E isso também eu vou falar um pouco mais sobre esse item. E mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, também visando dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiares deste ou com os avós. E aí a lei discorre. E aí a lei vem dizendo o que vai fazer com aquilo, quais são as consequências, como é que você pode resolver aquilo, e por aí vai. Então, quando o parágrafo único já diz são formas exemplificativas de alienação parental, ele já está dizendo que esses itens aqui, esses incisos contidos no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 12.318, ele só está dando exemplo. Então, qualquer outra coisa que se encaixe, que se amolde numa interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, mesmo que não esteja contida nesses 7 incisos, também poderá ser reputada como uma alienação parental. E eu chamei a atenção para 3 incisos: dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor. Esses são os 2 primeiros pontos que eu já trago em destaque. Nós temos visto, com frequência, dizer que a criança está doente, hoje ela não pode ir, você chegou atrasado, como eu já vi um caso de um pai chegar 1 minuto atrasado e não ter mais acesso ao filho, porque 9 horas é 9 horas, você chegou 9h01, não é mais seu horário. E a criança chorar, a criança sentir, a criança dizer eu quero meu pai, e a mãe não permitir. E o outro ponto que eu quero destacar, e aí nós temos aqui um problema legislativo a resolver, muito sério, que está no inciso 6º, que fala: apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. E aí eu preciso fazer uma pausa na questão da lei de alienação parental e fazer uma crítica científica. Não estou tomando partido, não é esse meu papel. Uma crítica científica à própria Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha é uma lei extremamente importante, porque o Brasil vive um drama, que é a violência contra a mulher. E vive um drama também no que se refere a comprovar a existência dessa lesão ao direito da mulher. Só que, ao tentar modificar a lei para garantir à mulher uma maior proteção que ela tem que ter, foi conferida algumas situações extremamente perigosas. Eu vou te dar um exemplo. Uma mulher que se sentir ameaçada pelo marido, pelo namorado, ela tem o direito de ir numa delegacia e reportar. Estou sendo vítima de uma agressão, estou à beira de uma agressão, estou com medo, afasta esse homem de mim. Ok. O problema é que acabou-se tendo, e hoje é uma discussão no meio acadêmico e no meio jurídico muito grande, da má utilização desse direito. Então, nós estamos vendo diuturnamente mulheres que vão na delegacia, porque esse direito não se estende ao homem, esse direito se estende
ele é preciso tão somente para a mulher. Então, nós estamos vendo diuturnamente uma mulher chegar numa delegacia, narrar uma história inverídica, e promover com isso que aquele homem seja afastado do lar. E no que está afastado do lar, acaba, por via oblíqua, afastado do convívio do próprio filho. Então, toda uma lei de alienação parental muito bem redigida, que está aí com foco em evitar alienação parental, ela está colidindo com um excesso de facilidade de se afastar, aí especificamente um pai, de um filho. Porque o pai acaba sendo afastado dos filhos. Porque o pai não pode ir até aquele local buscar a criança. E a mãe não é obrigada a entregar para terceiros para que ele tenha acesso. E aí vemos casos de homens que ficam 1, 2, 3, 4, 10 anos sem ter acesso ao próprio filho. Então, são situações que o legislador precisa rever. Precisa com urgência rever. Porque no frigir dos ovos, no final da história, não vai ser só a criança alienada, nem aquele pai alienado que vai sofrer. A se continuar com o fenômeno social de se buscar proteção legal com base em informações inverídicas, seja lá porque está com ciúme, seja lá porque está com raiva, seja lá por que motivo for, essas situações estão começando a gerar um gravíssimo descrédito quando uma pessoa se socorre do poder público para evitar uma agressão. Então, é interessante mencionar que a alienação parental e a própria Lei Maria da Penha, elas não estão de mãos dadas. E me entristece ver que recentemente teve um movimento legislativo com o objetivo, com o fim de revogar a lei de alienação parental. O que seria ainda mais grave, porque aí o bem jurídico tutelado, que é a boa relação entre os filhos e os pais e o bem-estar psíquico, físico da criança, acaba se tornando jogado a um segundo plano, que entendo eu, humildemente, perigoso. O que acontece no Brasil, e isso é uma coisa a se ver. Diante de um clamor social, algo que tenha chamado atenção, algo que tenha saído na mídia, algo que tenha provocado um choque, meio que provoca o legislativo a dar uma resposta. E, às vezes, a velocidade dessa resposta, ou seja, a produção de uma lei, acaba sendo danosa, porque ela fere princípios ou da proporcionalidade, ou fere princípios como esses que eu estou citando. Só quem já passou por uma alienação parental sabe do que eu estou falando, e eu vou citar alguns exemplos. Perdão. Como assim proporcionalidade? Você acabou de falar, eu não entendi. Fere a proporcionalidade. Como assim? Vou dar um exemplo. Fere uma proporcionalidade. Nos idos... Até sair do exemplo. Vou sair do exemplo da Lei Maria da Penha e da Lei de Alienação Parental. Há alguns anos atrás, não sei se você se lembra, houve um escândalo envolvendo um determinado laboratório que fabricou pílulas anticoncepcionais e, por uma falha na produção, alguma coisa lá, essas pílulas anticoncepcionais eram ineficazes e fez com que mulheres que estavam se protegendo da gravidez viessem engravidar. Então veio uma lei punindo com mais rigor, corretamente, a falsificação de remédio. Eu não vou lembrar o número da lei agora. Só que a lei acabou incluindo até mesmo um batom. Então, é grave. É tão grave quanto fabricar um remédio falsificado, como uma pessoa comprar um batom e colocar um adesivo de outra marca. A pena é a mesma.
Então, faltou uma proporcionalidade. Existem discussões muito sérias sobre a proporcionalidade da reprimenda estatal e a proporcionalidade daquela lei. Então, aí voltando à questão da Lei Maria da Penha, é óbvio que o bem jurídico, a integridade física da mulher, tem que ser tutelado. Mas não é proporcional quando cria um mecanismo em específico que possa fazer com que uma pessoa não tenha o direito de defesa, perca o que tem, se veja afastado de sua própria casa, se veja afastado de seus filhos, sem o devido processo legal. E agora, recentemente, saiu uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, tivemos um julgamento em primeiro grau, tivemos um julgamento em segundo grau, e agora, essa semana, o Superior Tribunal de Justiça reformou a decisão, dizendo que um principado básico do direito penal é que é o indúbio pro réu. Ou seja, o que significa isso? Na dúvida, acredita-se no réu. Então, quando o julgador está diante, cometeu o crime ou não cometeu? Não sei. As provas não me convenceram. Nem as provas de acusação, nem as provas da defesa. Eu não estou convencido se essa determinada pessoa é agente de um crime. A Constituição e a lei determina que numa hipótese dessa, em que o juiz está na dúvida entre condenar ou absolver, ele absolve. Porque é melhor, muito melhor, você ter um culpado inocentado do que você ter um inocente condenado. Só que quando se tem uma situação como essa que está acontecendo, em que basta uma mera afirmação para toda e qualquer situação ser capaz de destruir unicamente a vida de uma pessoa, nós estamos abrindo a porteira para que pessoas desprovidas de caráter utilizem da lei para se beneficiar. E a lei não pode, em hipótese alguma, beneficiar pessoas que não estão de boa fé. A lei tem que beneficiar quem está de boa fé. E beneficia quem está de boa fé. O problema é que ela está servindo para pessoas que não estão de boa fé. Então, nós vemos casos aí, toda hora, absolutamente ridículos. Eu atendi um caso, não vou citar nomes, porque é segredo de justiça, e nós estamos em público. Eu atendi um caso em que o homem ficou um determinado tempo preso pela seguinte situação. Ele criou a filha dele sozinho. Quando a filha dele nasceu, infelizmente a mulher dele morreu no parto. E ele criou a filha sozinho. E viveu para a vida da filha dele. Quando a filha estava com os seus 16 anos, 15, 16, aquela fase que o adolescente começa a dormir um na casa do outro, recebe a amiguinha da filha aqui, minha filha vai dormir lá, ele começou a receber na casa dele uma colega da filha que passou fins de semana lá com ele. Num determinado ponto, a mãe da menina que visitava a colega, filha desse homem que criou ela sozinha, resolveu dizer que a menina tinha sido estuprada por ele. E a despeito de ter sido comprovado que a mulher o ameaçou, que a mulher disse que iria prejudicar a vida dele, utilizando de termos pejorativos, apesar até do depoimento da própria menor, ele foi preso. Outro caso, e agora está respondendo por um crime. Um outro caso também que chamou a atenção e que me entristece, e eu estou vendo que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, está começando a tomar uma providência severa contra isso. A gente abre o Instagram e encontra perfis de advogadas mínimas, pouquíssimas, tá? Ensinando como fazer coisas dessa natureza. Ensinando. Você começou a namorar com um cara, dá uns 2 meses, dá uns 3 meses de namoro.
Aí chega um certo dia, vai na casa, vai até ele e diz que você precisa ficar uns 2 ou 3 dias lá com ele, uma semana lá com ele, por causa de uma obra, um problema na sua casa. E ensina. Você vai lá, joga um Mercado Livre para a casa dele, vai na delegacia e reporta que você foi ameaçado. Resultado, o homem acaba sendo afastado da sua própria casa. E ela conclui dizendo, e você pega isso, pega tudo que é dele e coloca num site de vendas. Então, vai dar problema. Claro que no final ele vai comprovar a inocência, é claro que no final ele vai mostrar que não era nada daquilo, claro que ela vai ser condenada por uma denunciação caluniosa e ainda vai ter que indenizar ele por danos morais e materiais, porque isso não vai funcionar. Mas até isso não funcionar, um prejuízo à imagem, um prejuízo material já foi causado. E como é que se conserta isso? E aí isso esbarra também diretamente na própria lei de alienação parental, porque às vezes uma mulher vai e diz que é vítima de uma violência ou tem medo de ser vítima de violência doméstica, e os filhos que não têm nada a ver com isso acabam afastados de seus pais. E o processo demora para se resolver aquela situação, e até lá nós vemos as pessoas perdendo o contato, o toque entre pai e filho. Porque por mais que se ame um filho, por mais que se lute por um filho, chega uma hora que a pessoa cansa. A pessoa não quer mais correr risco, a pessoa não quer mais, não tem medo de ser presa por uma invenção, tem medo de ser presa por alguma coisa que não tenha feito. Então, é importante se sopesar que a produção legislativa ela tem que ter cuidado com os efeitos daquilo que ela vai causar. Se me perguntar se eu sou contra ou a favor da Lei Maria da Penha, da forma como a Lei Maria da Penha está, eu não concordo. Mas o que pode ser feito com ela é muito útil. Ela precisa ter alguns retoques, algumas revisões. Nós precisamos passar ela limpo. E vamos conseguir isso. O que nós não podemos permitir é que o bem jurídico tutelado da integridade física da mulher se perca. Não podemos deixar que perca a tutela o bem jurídico do convívio dos pais e das mães com seus filhos, porque quando você tem crianças que estão alijadas do convívio paterno ou materno, ou crianças que estão nutrindo um sentimento de raiva do seu genitor, dificilmente essa criança vai se tornar um adulto saudável. Então, quando eu vejo pais e mães que se separaram, que se não aguentaram mais a relação um com o outro, mas os dois lidam bem por causa do menor, por causa do filho, eu vejo o quanto que essas pessoas são elevadas. Porque E precisam que os dois sejam, não basta só um ser. Enquanto um ficar atacando a imagem do outro para o filho, está prejudicando o desenvolvimento psicossocial, psicomental daquela criança. Depois não vem dizer, eu amo o meu filho, mas eu estou prejudicando o meu filho mentalmente. Eu estou prejudicando o crescimento dele, a saúde mental dele, ao dizer para ele, como eu comecei esse programa dizendo, que eu estou falando para ele que por causa do pai ou da mãe, ele é 50% imprestável. Não há criança que se desenvolva nutrindo pelo pai ou nutrindo pela mãe uma raiva, um rancor, um ódio criado pelas frustrações e amarguras do outro. Se aquele homem foi infiel, foi mau marido, foi um canalha, ele foi mau marido, mau canalha com ela, o filho não tem nada a ver com isso. E ele não é o culpado pelo término da relação. Querido,
Querida, obrigada, muito obrigada por tudo isso que você está falando. Eu vou pedir um instantinho, porque tem né, a pausa para chamar o estúdio, depois a gente volta, quero fazer uma pergunta para você. Vamos lá, Ok. Dedé, a palavra está contigo. O melhor da programação Nossa FM. Estamos apresentando Ética da Manhã. Está faltando muita ética nesse mundo. E Noemi Coelho com a proposta de mostrar, ensinar, apresentar esse conteúdo para todo mundo. Já que o podcast, o verdadeiro, chama-se Ética do Amanhã, todas as quintas-feiras, a partir das 8h15 da noite, aqui na sua web, rádio e TV Nossa FM. A transmissão é simultânea para o Rio Grande do Sul, para o Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Acre, Rondônia, Porto Velho, através do YouTube Nossa FM Web, onde você pode fazer a sua inscrição, dar um like de positivo e acionar o sininho. E em toda a Europa, através do Twitch, você também faz a sua inscrição e assiste Noemi Coelho, apresentando hoje Dr. Ruiz Alcântara Filho, advogado especialista em civil, penal e família. Vamos colocar ética neste mundo, pois ele está precisando e muito. Obrigado a vocês, ouvintes, internautas, fãs, amigos, colaboradores e telespectadores. Não saia daí, tem muito mais para você aqui na web, rádio e TV Nossa FM. Obrigada, Dedé. Muito obrigada. Então, agora a gente volta a falar com o doutor Ruiz, porque eu quero perguntar uma coisa. Ruiz, olha só, essas pergunta minha, tá? É curiosidade minha, porque. Ah, olha só, antes de fazer a pergunta, deixa eu falar aqui. O Wagner Azevedo Pereira, meu amigo, chegou, está aqui. Obrigada, Wagner. Boa noite a todos. Estou acompanhando desde o início. Doutor Ruiz Alcântara está explicando muito bem o assunto, alienação parental. Parabéns pelo quadro, Noemi. Obrigada, amigo Ruiz. Que bom que você está aqui. Desculpa, amigo Wagner, que pena, né? Que bom. A Maria Aparecida está dizendo que não pode, que pena que não pode assistir. Pô, Maria da Penha, tá aí, Maria Aparecida está aí, né? Depois você assiste em outro horário. E o Wagner, muito obrigada pela sua presença, Wagner. É uma alegria ter você aqui, viu? Que bom que você está gostando, que bom que você está feliz, que está com a gente. Né? Continua aí. Né? Então, eu vou aproveitar esse momento, então, para agradecer ao Wagner e fazer a pergunta que eu quero. Luiz, essas legislações, elas foram elaboradas, elas foram pensadas, né, elas têm esses exemplos. Você vê, quando você falou da lei de alienação parental, você deu exemplos muito bem feitos, exemplos enfim, que foram estudados, né, eles foram apanhados da prática, da existência real da alienação parental. Você não pode falar, induzir seu filho a pensar mal do pai através de atos, palavras. Você, pai, mãe, responsável, avós, tutores, né? Eles expandiram a lei para todos os responsáveis, eles deram exemplos de comportamentos que vocês não podem, que não pode ser usado. Ou seja, para fazer a lei, houve um trabalho, um estudo, não sei qual é a palavra que eu posso usar, mas houve um trabalho de elaboração da lei. Na hora de aplicar a lei, também há um trabalho por exemplo, eu falo que há um trabalho de determinar se a pessoa é inocente ou culpada, porque existe, né, um trabalho do advogado de acusação, trabalho do advogado de defesa. Você tem sentença, você tem a forma de recorrer da sentença. A lei permite toda uma série de passos, né, para que se dê a
digamos assim, que chega a um lugar. Então, no caso da alienação parental, não existe também o mesmo processo? Não é possível a pessoa fazer alguma coisa e ficar por isso mesmo, né? Então, Uhum. quando você chega quando você aplica a lei de alienação parental, tem que existir algum tipo de análise, algum tipo de acusação e defesa, Uhum. aquela coisa do Entendi a sua pergunta. A não é própria lei. uhum, uhum. A própria lei vem lá no artigo 5º, no artigo 5º, e fala assim: havendo indício da prática do ato de alienação parental, olha só, havendo indício em ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará perícia psicológica e biopsicossocial. Tá? E aí os próximos parágrafos vão falar sobre essa perícia, como que ela vai funcionar, quem é o profissional, o tempo para apresentação de laudo. Então, sim, não é uma lei estéril jogada, olha, não pode, ponto. A lei foi muito bem Bem amarrada, clara excelente, bem amarrada mesmo. no que é para ser feito. Ó, a Letícia aqui batendo palminha, ó, Letícia Ferreira batendo palminha, porque pô, foi bem amarrada, bem feita mesmo. Não E é? foi. Isso É mesmo, uma lei bem Letícia? feita. E ela teve poucas alterações, tá? Ela não foi uma lei que teve muitas alterações. Ela teve Sim, muito bem feita mesmo. algumas alterações em 2022, pela Lei 14.340, e que vieram aprimorar a lei, né? Um ato de alienação parental, por exemplo, poderá fazer com que o alienador perca a guarda do filho. Então, aquele pai ou aquela mãe que passa a vida dizendo seu pai não presta, sua mãe não presta, passa a vida destruindo o psicológico da criança com aquilo, pode perder a guarda, pode inverter o endereço, pode mudar um regime de guarda. Às vezes a regra é que a guarda seja compartilhada, tanto o pai quanto a mãe têm uma gerência sobre a vida da criança e o regime de visitação. E pode acontecer de, por causa de uma alienação parental, um deles perderem. E é assim que a lei está lá estabelecendo quais são as consequências. Entrou uma Dedé, música. diminui um pouquinho a música, Dedé, por favor. Ó, a Maria Márcia está dizendo, excelente explicação. Obrigada, Maria Márcia, também achei, mas vamos lá. Como é que a gente aplica isso aí que você falou? A pessoa pode perder a guarda, tá, mas para ela perder a guarda, alguém chegou lá, falou, houve avaliação, né? Uhum. Houve a aplicação da lei. Vamos Agora, lá. O que vai acontecer? como é que é? Artigo 6º. Quando ficar caracterizado que houve uma alienação parental, o julgador ele vai numa ordem, não necessariamente tem que seguir essa ordem. Ele pode passar direto para a situação mais dramática. Então, ocorreu uma alienação parental. O juiz caracterizado aquilo, ele pode, cumulativamente ou não, sem prejuízo de uma eventual responsabilização civil ou criminal, ele pode declarar a ocorrência da alienação parental e apenas advertir o alienador. Mas ele pode também aumentar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Sabe aquele exemplo da mãe que todo fim de semana, que é direito do pai, cria uma dificuldade para ele ver o filho? Pode estipular uma multa ao alienador. Pode até determinar alteração da guarda para a guarda compartilhada ou até mesmo a inversão. Olha, essa mãe faz tantas que vou tirar a guarda dessa mãe, vou entregar para o pai e vice-versa.
e pode determinar a fixação cautelar do domicílio da criança e do adolescente. O que é interessante isso, que o domicílio para o ajuizamento de uma ação de família que envolva menor é o domicílio da criança. Então, se uma criança está em Salvador e o pai está no Rio e está sendo vítima de alienação parental, o juiz pode fixar que agora o domicílio da criança é no Rio. Então, perceba que o juiz ele pode praticar diversos atos. Não tem que ser nessa ordem, não prejudica o direito da pessoa buscar os seus direitos em juízo, juízo civil ou juízo criminal, se sentiu injuriado, se sentiu difamado, se sentiu caluniado, ele tem o direito a se socorrer dessas formas também. Ela não exclui A ação de outras coisas, tá? Se sentiu difamado, vai lá reclamar da difamação, especificamente na área própria, que não tem a ver com a alienação parental, tem a ver com a civil, né? Ou é a área civil? Olha, não tem a ver com a alienação parental, é outra. Desculpa, o que é? O artigo 4º é claro. Declarado início de ato de alienação parental, há requerimento da parte ofendida ou de ofício, o próprio juiz, em qualquer momento processual, ou em ação autônoma ou incidente, vou fazer uma ação de alienação parental ou incidente no transcurso de um processo de divórcio, esse processo de alienação parental terá tramitação prioritária. E o juiz vai determinar de ofício, com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para a preservação, olha do quê? Da integridade psicológica da criança e do adolescente. Inclusive para assegurar sua convivência com o genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação de ambos, dependendo do caso. Então, a lei prevê isso também. Graças a Deus. Mas as pessoas não procuram muito a justiça para reclamar de alienação parental. Procuram sim. Procuram sim. Ocorre, e aí eu vou ser duro no que eu vou falar. Ocorre que, às vezes, não é levado a sério. Não tem para o alienador as presunções que tem para uma mulher que chegar numa delegacia e disser o que quiser contra um homem. Então, vai ter que abrir todo um procedimento, que vai ser urgente, que vai ter análise social, psicológica, ok. Mas nós vemos, às vezes, processos de alienação parental se arrastarem bastante, por mais que seja prioritário. Parece que não é... Parece, não estou dizendo que é, parece que não é levado a sério. Mas a grande verdade é que nós estamos diante de um judiciário extremamente abarrotado. Extremamente abarrotado. São milhões de ações. Milhões de ações o tempo inteiro. Milhões de recursos. O STJ, recentemente, disse que tiveram que julgar 1 milhão de HC esse ano. Habeas corpus. É muita coisa. Então, não dá para dar conta de tudo. E os processos se arrastam, demoram. E aí, quando sai a decisão judicial, o alienador alienou. A criança já está com dano causado. O pai já se afastou. A mãe já perdeu o vínculo. Aquele pai já cansou de correr atrás dos seus direitos e não chegar a lugar nenhum. Então, a demora, que é um fenômeno social e judiciário brasileiro, você perguntar, os juízes são despreparados? Não. Os promotores são incompetentes? Não. Os defensores, os advogados trabalham mal? Não. Mas está funcionando? Mal. Porque o sistema, o regramento, a legislação,
O funcionamento está errado. Então, chegar e colocar a culpa na pessoa e não no sistema judicial brasileiro é covardia e injusto com profissionais que eu presumo absolutamente serem sérios e que estão lá dispostos a resolver um problema dessa natureza. Eu não consigo acreditar que exista um magistrado que, por conta própria, vai resolver largar para lá um processo de alienação parental. O problema é que o computador dele, os processos eletrônicos, estão abarrotados de processos idênticos. Estão abarrotados de processos envolvendo Maria da Penha e que, infelizmente, muitas vezes resultam na comprovação de que tal acusação feita contra aquele homem foi uma acusação inverídica. E aí nós começamos, num efeito cascata, a ver até a má vontade em resolver um problema. Ah, lá vem mais uma. Isso está muito errado. Então, também não me convence o argumento de que é o justo pagando pelo pecador. Não é assim que se luta pelo direito. Lembra no último programa que eu conversei, que a gente conversou aqui, que eu falei sobre a luta pelo direito? A quantidade de pessoa que morreu, deu a vida para que a gente tivesse um direito? Lembra disso? Lembro. Então, Eu acho isso muito bonito. Se você quiser falar de novo, pode falar, porque eu acho muito bonito. Então, o que acontece? O direito não é construído assim. Acordei de manhã, eu deputado, com vontade de criar uma lei. A lei, na verdade, é um contrato que todos nós, para vivermos em sociedade, temos que cumprir. Então, se a lei está dizendo, Rui, você quer viver em sociedade? Então você não vai matar. Então você não vai roubar. Então você não vai praticar nenhum crime. Porque se você praticar, você está descumprindo o nosso contrato social aqui, eu vou ter que te tirar da sociedade. Olha aí a prisão. Vai me tirar da sociedade que eu não cumpro. Então, para que mulheres não sejam vítimas de violência doméstica, muitas mulheres morreram nas mãos de homens inescrupulosos. E aí foi criada uma lei com o propósito de coibir. Milhares de pessoas já morreram para que se justificasse a criação de uma lei dessa natureza. Então, o anseio social de fazer com que um homem viva em sociedade e que ele se comporte como um verdadeiro homem e não um animal, uma besta, criou a lei. Ocorre que certas modificações que vieram nela, aí eu não vou entrar em campo político, mas seja por base de militância disso, militância daquilo, houve uma perda do tom. E aquilo que estava trazendo uma busca pelo justo, porque o justo, a gente está sempre em busca do justo, a gente não acha o justo. A gente busca o justo. Acabou se desviando para privilegiar situações de extrema injustiça. E nós não vemos certas pessoas serem tratadas corretamente por causa de anseios legislativos, militâncias, questões sociais que fazem com que a produção legislativa acabe se tornando desproporcional. Oi, Nene? A produção legislativa a produção legislativa acaba se tornando o que você falou? Desproporcional. Acaba havendo um exagero legislativo. E esse exagero legislativo gera o quê? A injustiça. Uhum. Sim. Isso é uma consequência do preconceito, né? É o preconceito que faz isso acontecer. E o que é o preconceito? Conceito. É uma noção, é um conhecimento. Pré-conceito. Eu, antes de ter o conceito, eu
Julgo. Então, nós estamos vivendo num Estado brasileiro hoje em que a pessoa está sendo julgada por quem ela é e não pelo que ela praticou. E isso é muito grave. E isso tem que ser modificado, tem que ser corrigido, tem que ser polido. Sim, porque, na verdade, o que está acontecendo é que há pessoas que estão sendo privilegiadas, no caso, por exemplo, as pessoas que estão. Engraçado, isso muda, né? As pessoas que estão sendo privilegiadas são as pessoas que. Na verdade, as pessoas que estão sendo privilegiadas são as pessoas que chegam com as reclamações, como você falou, né? As mulheres que chegam com aquelas reclamações, enfim, maldosas, né? Elas recebem benefícios. E as pessoas, às vezes, que chegam com reclamações justas e estão correndo perigo, essas pessoas não têm a proteção da lei, infelizmente, elas não conseguem a proteção da lei e acabam sendo E vítimas de acabam. crimes, né? Quer É. dizer, os extremos estão sendo prejudicados, né? Os extremos que eu quero dizer é o extremo da pessoa que enfim, maliciosa, né, que está usando a lei em seu benefício, e o extremo da pessoa que prejudicada, não é atendida pela lei, né, deveria ser atendida pela lei e não é atendida pela lei e é assassinado, né, e perde a vida em função disso. São pessoas que estão, não são, enfim, a lei não está, ela não está sendo atendendo adequadamente a tudo que ela deveria, digamos assim. Porque a lei, ela é a lei Maria da... Estou me referindo à Maria da Penha especificamente. A lei de alienação parental, ela me parece ótima. Talvez ela precisasse só de celeridade, de um judiciário que corresse, né? Que corresse. Nossa, mãe, isso seria divino. Mas de um judiciário que fosse rápido, né? Que tivesse, enfim, mais celeridade, né? Porque ela, pelo que você descreve, é uma lei que está muito bem tratada, né? Ela Está está bem muito bem, amarradinha, está bonitinha. muito bem tratada, ela está muito bem amarradinha, muito bem feita, o conceito está perfeito. Mas precisa de celeridade, precisa que esse negócio ande, né? Precisa que a coisa aconteça, role. Precisa de eficácia. Eficácia, digamos, E perfeito. não ser revogada. Não, claro que não, de E jeito existe nenhum. movimento defendendo a revogação dessa lei, Não, isso é absurdo. Isso é coletando absurdo. assinaturas para levar para o Imagina. Congresso. Não, não, não. Olha só, gente doida vai existir sempre em toda parte, querendo maluquice o tempo todo. Isso em todos os tempos aconteceu. Até na Grécia Antiga existia movimento maluco, tá? Então, desde sempre. Não, né? Sempre foi, sempre será. No mundo inteiro estão acontecendo movimentos esquisitos, querendo coisas esquisitas, né? E fazem coisas que depois se arrependem. Às vezes um país inteiro pega, não, eu quero sair da unidade, da comunidade europeia. Aí depois, ai meu Deus, eu saí da comunidade europeia, e agora? E agora está fora da comunidade europeia, né? Então, assim, sempre tem coisas que as pessoas fazem baseadas sei lá, né, em conceitos que depois vão rever ou não, deixa as pessoas fazerem movimento, elas não vão conseguir nada. Essa lei é muito legal, cara. Eu conheço situações de alienação parental, são dolorosíssimas, cara. É uma coisa assim, dói no coração você ver o pai ir atrás do seu filho, da sua filha, bater na porta né, e não poder ver o filho, sabe assim, não pode ver o filho não pode descer de elevador do apartamento para ver o pai, para cumprimentar o pai, cara. Isso é um absurdo, Isso é sabe? um Isso não tem absurdo. Isso é uma cabimento. alienação parental.
Não é, não, convivi com isso, eu fiz isso, eu saía com meu primeiro companheiro, eu saía de casa, ele ia buscar a filha, era separado, tinha uma filha, eu saía de casa com ele, ia buscar a filha dele com ele, era o dia dele, era fim de semana dele, olha, nossa, eu vi tudo isso, cara, vi tudo isso. Não sabia que tinha uma lei naquela época, isso já faz tempo, mas ele ia buscar a filha e chegava lá, a filha não descia. E olha que era o fim de semana dele, determinado, aquela coisa toda tinha sido determinado, etc. E a filha dizia que não ia, pelo interfone, a filha dizia que não ia, obrigada, orientada pela mãe, né? A filha, pelo interfone, dizia que não ia, não, porque, por N Olha, razões, que eu, não é conhe- o caso. eu conheci uma situação, eu não fui advogado no processo, mas uma pessoa se desabafando comigo, ele me contou que foi afastado da filha quando ela tinha os seus 10 anos de idade. E quando ela fez 16 anos, que ele provou a absoluta inocência dele, sem ter tido contato nenhum com a filha, ele marcou de encontrar com ela num determinado restaurante. E ela simplesmente disse para ele: Olha, Fulano, não disse nem o nome, eu não tenho nada contra você. Eu nunca levei a sério sequer as coisas que minha mãe dizia. Porém, me desculpa, mas você não faz parte da minha vida. E ele perguntou: Você quer ir embora? Ela: Quero. Foi bom te conhecer. Ou seja, por causa disso, um pai que lutou durante anos para provar uma inocência de uma acusação falsa e que ficou longe da filha por tanto tempo, quando esteve com a filha disse: Você não significa para meu pai, para mim é o fulano. Minha vida é lá. E ainda saiu dizendo para ele: Mas me liga, apareça. Sendo que ele nem o telefone dela ele tinha. Então, olha que tristeza. Então, coisas assim que acontecem. A ruptura do vínculo de uma criança que é alienada de um pai e de uma mãe é muito sério. E quando essa ruptura é provocada por uma falta de ética muito grande da parte que provoca isso, os danos são absolutamente irrecuperáveis. Como é que se conserta? Ele olhou para mim e falou: Ruiz, quem vai devolver o que eu perdi? Eu perguntei se ele iria ajuizar alguma ação contra a ex-mulher dele, e ele: com que objetivo? Para quê? O que eu queria eu não tenho. Depois eu não encontrei com ele novamente, não estive mais com ele, mas eu lembrei desse caso agora e vou procurar saber como é que estão as coisas. Oh, tomara que ele tenha conseguido. Cara, porque olha só, por mais que essa. Agora eu posso falar assim com experiência de assistente social e de pessoa que estudou tanta coisa, né? Ninguém pode substituir o pai. Você pode colocar outra pessoa no lugar. A gente cansou de ver isso ao longo da vida, a gente cansou de ver isso, né? Tem o pai biológico e tem o outro pai que ficou no lugar. Tem artistas famosos que têm essa coisa, tem artistas famosos que têm isso. Eu tenho pai biológico e tenho o meu pai verdadeiro, que é esse aqui que me criou. A gente de vez em quando vê isso aí na televisão, não é só entre nós. Artistas também falam isso. Mas o pai biológico é o pai biológico, e isso é imutável, isso é divino, e nada, absolutamente nada vai mudar. O pai biológico, o nome mesmo já diz, o pai biológico, é o pai. É. Daí Esse a nome já criança está. que, quando é alienada, se sente 50% ferida. Você não vale nada, por isso que você é a cara do seu pai. Olha que horror. Isso, né? Cria a Isso aí, criança fazendo horrores da imagem do pai. Depois vira para a criança e fala: Você nasceu a cara do seu pai. Ela vai entender o quê? ela vai entender tudo, tudo, né? Tudo. Ruiz, a quantidade de gente neurótica que nós temos no mundo é enorme, né? E assim, o que a gente estuda, inclusive Freud fala isso,
a neurose começa em criança, tem a ver com papai e mamãe. Não tem nada, eu não vou falar nada que não deva se eu disser isso. Freud explica, sabe aquela coisa, Freud explica? Isso é verdade. Ele já fala lá, está escrito. Ele fala, né? É literal, né? Papai e mamãe, complexo de Édipo, complexo de Elétrico, está escrito, ele descreve isso. É genial. Ler Freud é genial. O cara era um bom escritor e ele era realmente uma pessoa de uma observação brilhante. Ele foi descrevendo, num passo a passo brilhante, a história de amor dos filhos com os pais e toda enfim, e toda a implicação, né, inclusive sexual, que é só uma parte de toda, né, de toda a história de amor que existe, da criança para os seus pais. É lindo, né? É bacana dessa de ver, de ler, de aprender, é muito legal. E daqui a pouco a gente tem que terminar, eu vou pedir para encerrar. Mas assim, Oi, Dedé, já vou encerrar, vamos encerrar assim, deixa eu só terminar. Que a realidade é essa, né? As crianças, elas são construídas a partir dos seus pais, e é isso mesmo, é 50% mãe e 50% pai. E tudo que se fizer para destruir ou para construir esses pedaços vai determinar a vida das crianças. Então, essa lei ela é importantíssima, ela é fundamental, e você está aqui para falar dela e dizer quanto ela é importante por causa disso, porque o quanto mais a gente proteger, né, a criança de qualquer coisa negativa que os pais façam com ela, isso é o mais fundamental que a gente pode fazer. Isso é uma questão ética, né? Proteger a criança de qualquer dano que a criança possa correr. Então, obrigada por você ter falado tudo isso. A gente está passando um pouquinho da hora. Obrigada, muito, muito, muito obrigada por ter trazido toda essa informação. As pessoas adoraram, ficaram super felizes de ter essa informação aqui. Obrigada, Ruiz. Vou, né, agradecer muito, dizer para você obrigada, agradece, né, se despede, por favor, porque a gente tem que encerrar. Estamos na hora. Eu que agradeço o convite. Tantas vezes quantas for convidado, eu virei. É prioritário. Eu tenho um carinho muito grande por esse podcast, pelo seu programa, pelos seus ouvintes. Agradeço a todos os ouvintes que comentaram. E estou aqui. Eu vou repetir o que eu falei. Se você tem um direito, acredite, é porque alguém morreu para garantir esse direito para você. Então, nós temos que lutar pelos nossos direitos, sim, sempre. Noemi, muito obrigado. Obrigada a você, Ruiz. Que bom que você veio e vai voltar, se Deus quiser. Muito obrigada, querido. Que bom que você veio, que você trouxe essa informação toda. Obrigada, obrigada, obrigada. Dedé, de volta para o estúdio. Obrigada. Maravilha. Maravilha. Nossa FM! Sempre buscando humanidade. E assim terminamos mais esta edição do Ética do Amanhã. O verdadeiro podcast chama-se agora Eticast. Todas as quintas, a partir das 8h15 da noite, aqui na minha, na sua, na nossa FM, Rádio e TV Web. Obrigado a vocês e até quinta que vem, com mais esta edição dela e alguma personalidade como convidado especial. Obrigado a vocês e até quinta que vem. Obrigado também aos ouvintes, telespectadores, colaboradores e amigos e fãs. Aonde não tem ética, a Noemi coloca e seus convidados. Tchau!